Quantas vezes nós estamos criando antipatias gratuitas? Amigos, a pior de todas que eu já vi até hoje foi dizer, existe uma estatística para isso, pessoas mais bonitas são vistas como mais inteligentes e mais honestas. Tiremos com gancho isso. Mas pessoas mais altas são vistas mais como líderes do que pessoas mais baixas. Os homens sabem disso, detestam ser baixinhos. Existe uma estatística americana. Qual o percentual de homens com mais de 1,80 m que são CEOs? A dificuldade para chegar à presidência de uma empresa tendo menos de 1,80 m é enorme. Quando é muito sabido que inteligência não tem nada a ver com a altura do corpo. O Rui Barbosa, uma das maiores inteligências do país, era um tampinha, como se falava no passado. E ele dizia, um homem se mede, e uma mulher também, do pescoço para cima. Eu incluiria o coração, não é? Porque naquela época, homem, cabeça, né? Inteligência, a águia de Aia. Um pouco pretensioso, um pouco arrogante, mas tinha que ser, não é? Veio lá do meio da selva amazônica. Hoje tem gente que acha isso do Brasil. Então vai em 1907, tem só 110 anos isso então, para uma conferência importantíssima, a Conferência de Haia. Então ele chega ao púlpito e traz aquela frase famosa que muitos de vocês vão se lembrar: em que língua quereis que vos fale? Nossa, é arrogante, pernóstico, né? Mas poderia ser um combate. Estão me tratando tanto como um retardado, ou um demente ignorante, no meio de tribos primitivas e incultas, como se também não tem nada a ver a raça indígena com o nível de civilização tribal. Porque os brancos arianos, ficaram mais tempo no nível tribal de civilização do que a África, que até hoje tem gente brigando para dizer que os egípcios da era dos faraós não eram negros. Ok, a gente aceita. O que a gente vai fazer aí, gente? Então, ok, sua opinião, tal, estão brigando. Tem até indícios nas esculturas de que eram negros, mas não pode ser. Por quê? Negros, como é que os negros seriam civilizados antes dos brancos? Não é isso? Então, não confundamos nível de civilização com raça. Biologicamente já se sabe que é uma capazinha de nada, querendo dizer, uma espécie de maquiagem genética que surgiu de acordo com a adaptação a ambientes. Homossexualidade tem uma coisa curiosa, faz com que o cérebro funcione melhor. Há muitos indícios nesse sentido. E não é interessante? É bom que a gente fale isso para que as pessoas quebrem preconceito. Mulheres, deixa eu falar de mulheres logo. Eu sempre faço desde os anos 90 com muito gosto. Mais sensíveis, mais intuitivas, mais integradoras de grupos, melhor espirituais, devotadas. As empresas, os maiores figurões do mundo empresarial dizem: eu quero muito mais funcionárias mulheres que vestem a camisa das empresas muito mais que os homens. Os homens estão pensando mais em suas carreiras do que na empresa. Estudam mais, são mais disciplinadas, são mais devotadas à família também. Assim, afinal de contas, onde é que os homens são melhores que as mulheres? Somos mais racionais, normalmente, mais objetivos, mais lógicos, mais combativos. Então, somos mais incontentáveis, sofremos mais. E as mulheres são mais felizes e não sofrem mais distúrbios mentais, assumidos. Porque o homem explode, a mulher chora. A depressão feminina parece como depressão do homem, como explosão de raiva. Agora, gays, o que acontece? Eu me recordo uma fala homofóbica, uma moça veio arrasada no meu consultório há uns 12, 13 anos. Eu fechei o consultório entre 2009 e 2010, porque foi devagarzinho, a conta-gotas. E uma senhora jovem, na casa de 30 anos, é porque a senhora, quero dizer, porque era casada, e dizendo: eu estou arrasada, porque eu tenho uma relação tão linda com meu irmão, um irmão biológico, que poderia ser irmão do espírito, né? Homossexual assumido, e ela falando que ele escreveu uma carta linda para ela, estava comovida lendo a carta que o irmão escreveu para ela, declarando seu afeto. Olha quantas irmãs mulheres escrevem para outra irmã, quantas amigas escrevem uma carta de amor para outra amiga. O irmão biológico gay falando com a sua irmã biológica heterossexual. Essas relações, né, de mães e filhas, as relações dos homens gays com suas amigas héteros, onde assim tem
bloqueio para o erotismo e muito estímulo ao sentimento. Aí ela dizendo que estava emocionada, e o marido pegou, o marido dela, e disse, só um mesmo para escrever bem dessa forma. Normalmente homossexuais são mais articulados porque integram melhor os dois hemisférios cerebrais. O corpo caloso é maior, que integra os dois hemisférios cerebrais. Falar, pensar, intuir, sentir, associar, ter intuições. Realmente, tem uma coisa curiosa, se alguém tiver dúvida. Vamos olhar entre os gênios da história, sem querer fazer propaganda. A intenção minha não é fazer militância gay, amigos, mas só porque alguns têm. O que eu falo para o meu filho gay? Eu acho que o filho gay pode ser mais inteligente. O percentual de gênios da história e de grandes realizadores, o percentual de gays entre essas pessoas, de homossexuais entre essas pessoas, é claramente superior ao percentual de gays na população normal. A ponto de até, que é outra categoria completamente distinta, mas mais sofrida e atacada. Os transgêneros aparecem com frequência na história. Joana d'Arc, é porque a gente não para pensar, né? Não, era uma santa, ela se vestiu de homem porque ela não queria... Tá certo. Certo. Ela não dizia que era uma santa, ela dizia que era um soldado. Eu não sou uma mulher, eu sou um soldado. E vestia-se com a armadura de soldado. E aí, por que isso? Rapidamente na história a gente vê várias figuras. A quantidade de relatos de mulheres vestidas de homem em campos de batalha. Só para falar de homens trans, não vou falar de mulher trans não, porque nós tivemos Papisa, tentar apagar os registros históricos, não deu certo. Então, há quem diga que Cleópatra era Cleópatro, né? Há quem jure que Elizabeth I, que exagero, era um homem, não era, gente. Mas, porque já é o machismo. Se é brilhante, é um homem vestido de mulher? Não. Houve grandes mulheres brilhantes na história da humanidade, inclusive a recente. A recente história, com toda a pressão contra, nós tivemos gênios como Marie Curie, agora, ou um pouquinho antes, Florence Nightingale, que criou a escola de enfermagem e foi dar aulas aos médicos. Não passou por uma faculdade de medicina e ensinava aos médicos. Como mulher naquela época. Ela nasceu em 1820.